A Xiaomi é a bola da vez entre os entusiastas da tecnologia, mas o Tudo Celular já mostrou que o Redmi Note 7 não é a última Coca-Cola do deserto em comparativos com o Moto G7 Plus e o Galaxy A50. Será que o dispositivo chinês consegue superar ao menos o Galaxy A30, espécie de versão mais barata com menos recursos do A50? É o que vamos descobrir nesse comparativo. A aparência do A30 é bem diferente do Note 7, o modelo da Samsung segue as linhas do A50 que lembram um pouco os flagships mais atuais, apesar do acabamento de plástico. Já o Redmi ainda tem bastante bordas na parte frontal, mesmo com o uso do Note para a câmera frontal. O Galaxy tem um efeito bacana na traseira que dá um ar mais elegante. Agora, se você prefere um acabamento mais sóbrio, vai preferir o Note 7, que ainda tem carcaça em metal e vidro. O aproveitamento melhor da parte frontal para a tela acaba sendo um ponto de vantagem para o Galaxy A30, que oferece corpo mais compacto com tela um pouco maior e sai na frente neste comparativo aqui. Com relação aos recursos, ambos trazem um sistema Android com interface bastante modificada, sendo que cada um tem as suas vantagens e desvantagens. A One UI foi pensada para o uso com uma só mão, por exemplo, enquanto a MIUI oferece novidades independentemente da versão do sistema utilizado, uma política da Xiaomi de tentar sempre atualizar a experiência do usuário. Mas a vantagem do Redmi Note 7 que vai atrair uma boa parte dos usuários é a possibilidade de usar o dispositivo como controle remoto universal. Mais perto que o A30 tem disso é a TV digital. Ponto então para ambos e fica ao seu critério qual que é o mais vantajoso aqui nesse aspecto. A plataforma da Samsung presente no Galaxy A30 é, no papel, mais modesta que a do Redmi Note 7, que traz solução da Qualcomm internamente. Mas a diferença no uso do dia a dia não é muito grande, sendo que o Xiaomi ficou com 4 segundos de vantagem apenas em nosso teste de abertura de aplicativos. Já em jogos a diferença fica mais evidente. O Note 7 rodou bem todos os títulos que testamos, enquanto o A30 teve problemas de fluidez com o Asphalt 9, por exemplo. Fica clara a vantagem em hardware para o dispositivo da Xiaomi, portanto. Os aparelhos possuem capacidade igual de bateria com 4.000 mAh para telas de mais de 6 polegadas. E aqui a opção pela tela Super AMOLED do modelo da Samsung fez diferença com cerca de 1 hora a mais no tempo de uso no teste padronizado do Tudo Celular. E vantagem de novo para o A30 em tempo de recarga, são menos de 2 horas para o modelo da Samsung e de 0 até 100% quando ligado na tomada com o carregador padrão, tempo inferior ao do obtido pelo Redmi Note 7 nas mesmas condições. Os tamanhos da tela são pouca coisa diferente e o que o usuário deve notar mais é a tecnologia. O LCD do Redmi Note 7 faz bastante reflexo em ambientes externos, enquanto o Super AMOLED do A30 consegue brilho um pouco mais alto, compensando bem a exibição embaixo da luz do sol. A qualidade é boa em ambos, sendo esse o único ponto real de diferença. Mas o Redmi Note 7 tem qualidade sonora melhor, com alto-falante que alcança volume máximo sem perder tanta qualidade quanto o A30, que força os agudos e perde detalhes do áudio. Mas é bom lembrar que apenas o modelo da Samsung tem um fone de ouvido na caixa, mesmo que de baixa qualidade. Um ponto para cada em multimídia. Temos aqui câmeras duplas como conjunto principal nos dois aparelhos, mas o sensor secundário do Note 7 serve só para ajudar no desfoque do modo retrato, enquanto o A30 oferece uma lente com campo de visão aumentado. Analisando as fotos com boa luminosidade, temos um empate. Ambos exageram na exposição entregando fotos estouradas dependendo do cenário, mas a qualidade, quando você aprende a explorar bem os pontos fortes, é aceitável. Com pouca luz, o Redmi Note 7 fica levemente à frente, até por oferecer um modo noturno que pode ajudar em alguns casos. Mas é bom notar que os níveis de ruído são altos nos dois aparelhos. As fotos no modo retrato são melhores no A30, que tem recorte bem bacana para a faixa de preço, mesmo que não tenha um sensor de profundidade dedicado. O Redmi Note 7 tem, e mesmo assim errou o objeto de algumas fotos que tiramos. Nas selfies, enquanto o Note 7 decepciona, o A30 consegue entregar uma qualidade próxima do sensor principal. O nível de detalhes é bom, mas aqui também tem um pouco de exagero na exposição em alguns cenários. Por fim, em vídeos a estabilização do A30 é razoável, mas o dispositivo só filma em 1080p. O Redmi Note 7 tem qualidade boa e suporta a resolução 4K, ficando em vantagem por conta disso. Os preços oficiais no Brasil são de R$ 1.600 para o A30, com 64 GB de armazenamento, e de R$ 2.100 pelo Note 7 com o mesmo espaço. Mas claro, os valores no varejo são mais baixos, e aí o Redmi pode ser encontrado mais barato que o rival. O porém é que não vai ser um modelo com garantia no Brasil. E não foi dessa vez que o Redmi Note 7 conseguiu superar um rival. O A30 tem praticamente as mesmas vantagens do A50 sobre o modelo da Xiaomi, e tem também as mesmas desvantagens, sendo que o desempenho é ainda mais fraco. Mas se você quer câmera melhor e mais bateria, vai de A30. Se você não se importar com a garantia, pode conseguir o Note 7 a preço mais baixo e não fica muito atrás em nenhum quesito. O problema no fundo é que a Xiaomi não trouxe o seu maior benefício para o Brasil, que é o custo-benefício. As concorrentes estão oferecendo mais por preços não tão assustadores também. E aí, qual deles é a sua escolha? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários, explica ainda o motivo. E se ficou em dúvida qual é o smartphone ideal para o seu perfil,
Te convido a acessar o site tudocelular.com para ver as análises completas de cada modelo e compará-los a outros concorrentes. Não esquece ainda de deixar sua curtida e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar os nossos próximos vídeos com análises e comparativos. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até mais.